Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Hoje é dia 10 de julho de 2014. Eu sou Fausto de Arruda Botelho. Hoje estamos excepcionalmente transmitindo pelo sistema Procaster. Não conseguimos transmissão via o sistema da XP Investimentos, o canal Pregão da XP TV. Então, você está nos assistindo ou via Terminal Enfoque ou então via browser no nosso site comstock.com.br. Nós vamos começar analisando o mercado brasileiro, como sempre, o Ibovespa à vista. Então vamos lá. O Ibovespa à vista, na última semana, nós estávamos numa situação que tínhamos tido deixa eu limpar um pouco essa área aqui. Nós tínhamos tido uma movimentação muito parecida com aquela que nós tivemos hoje, né? E dissemos que possivelmente nós iríamos buscar essa reta de resistência, que é aparentemente onde nós chegamos hoje. Hoje tivemos uma movimentação muito parecida com a da semana passada e os preços apenas encostaram nessa reta de resistência de longo prazo. Nós vamos ter que esperar para ver se essa reta vai ser rompida. Se ela for rompida... Pois não, Rodrigo. Dá para usar o Zoom, tá? No programa, só para lembrar. Claro. Vou usar o Zoom. Então, se essa reta for rompida, eu acho que nós podemos ter e eu acho que eu consideraria essa reta rompida se os preços tiverem um bom fechamento acima de 55, porque esse rompimento tem que romper também essa resistência desses dois topos que aconteceram aqui em junho, né? Um no dia 11 e outro no dia 18 de junho, e esse nível está em 55.200. A máxima desse topo está em 55.283. Então, eu gostaria de ver um bom fechamento acima desses 55.283 para imaginar que essa reta de resistência, que é uma reta importante, tem 3 pontos, mas vem de março de 2012, pega também esse fundo em janeiro de 2013 e esse topo agora de junho. Então, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer. Qualquer tipo de reversão de baixa que ocorra por agora seria por nós considerado extremamente baixista, porque seria uma reversão acontecendo num contexto muito importante, que é o da proximidade dessa reta de resistência. Muito bem. Então, nós estamos altistas no curto prazo para o índice, mas continuamos ainda baixistas no médio e longo prazo. E no curto prazo, como eu disse, vamos esperar ver o que vai acontecer quando os preços testarem essa reta, o que pode eventualmente acontecer nessa próxima semana. Como eu disse, se tivermos uma reversão aqui, eu acho que tem que ser considerada muito baixista. O índice futuro tem uma situação bastante semelhante, mas no índice futuro a gente tem essa reta que é ainda mais importante, né? A reta pode ser mostrada assim, pegando esse topo desde 2008, ou essa reta pode ser mostrada assim, numa situação que a gente aí passa a mostrar a reta a partir desse topo inicial que foi em novembro de 2010. A gente pega também esse topo de março de 2012 e esse topo atual. Tá? De qualquer maneira, a gente tem uma zona de resistência importante aí. Eu continuo baixista no médio e longo prazo, porque eu vejo isso aqui como um processo de deriva, quer dizer, uma situação em que os preços, depois desse ímpeto inicial de março, aqui foi quando começou a se aventar a possibilidade da presidente Dilma não ganhar a eleição, né? Mas depois os preços estão se arrastando no sentido da tendência, né? Eu vou mostrar para vocês alguma coisa parecida que aconteceu quando foi a eleição. Nós estamos com 8 anos do presidente Lula,
14 menos 8 é 2. É 6, né? 6 e menos... foi 2000, né? Quando não, são mais 4 ainda, né? Deixa eu mostrar no índice Bovespa à vista, justamente quando o presidente Fernando Henrique foi eleito. Foi em 94, se não me falha a memória, foi exatamente aqui. Mas a gente tem que ir um pouquinho mais atrás aqui. Eu vou, na verdade, pegar o gráfico indexado em dólar para mostrar a vocês o que aconteceu então em 94. Agora aqui sim nós vimos dessa alta. Estou meio perdido aqui, será que é 94 mesmo? 94, 98. 94, 2002. 94, 2002, é isso mesmo. Então foi 94. Então essa aqui foi a queda do... Então essa era a situação quando o Lula competia com o Fernando Henrique. E quando o Fernando Henrique ganhou a eleição. E naquele tempo, foi aqui, em outubro. Aqui os preços. Então nós tivemos essa alta aqui, e depois, em outubro, quando o Fernando Henrique é eleito, os preços começam a cair. Então, vejam, nós começamos a alta a partir de maio, foi 1, 2, 3, 4 meses de alta, porque eu entendo que o mercado, já que depois que o Fernando Henrique foi eleito o mercado caiu, então eu entendo que essa era uma expectativa da eleição do Fernando Henrique, só que a expectativa foi muito grande, né? Então nós tivemos depois uma correção, depois outro mês de alta e outro mês de alta, depois outra correção. Ao todo foi 1, 2, 3, 4 meses antes da eleição, portanto a partir de maio o mercado começa a subir. Se a gente traz isso para hoje, o mercado está subindo a partir de março. 1, 2, 3, 4. Bom, na verdade não nos leva a muita coisa, né? Mas de qualquer maneira, isso foi só para mostrar a vocês que depois desse ímpeto inicial que começou com a queda da presidente Dilma nas pesquisas, o mercado, eu entendo, está derivando. Isso a gente consegue visualizar se a gente transforma esse gráfico em semanal. A gente vê aqui o ímpeto inicial, depois o mercado se arrastando no sentido do movimento, que é um processo que tem características de deriva, uma formação chamada deriva, que é de reversão. E no mensal, se a gente transformar em mensal, você vê isso com mais clareza ainda, né? Agora nós estamos na máxima da semana. Nós temos aí um dia da semana, de qualquer maneira ele ainda não escapou desse processo de se arrastar no sentido da tendência, até porque está chegando perto dessa reta de resistência, né? Então é esperar para ver o que vai acontecer. Nós estamos, portanto, deixa eu voltar isso aqui para o gráfico diário, nós estamos, portanto, ligeiramente altistas por conta desse fechamento no máximo do dia hoje, mas continuam no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo. Semana passada eu chamei bastante a atenção de vocês sobre o fato do S&P estar rompendo o topo histórico e numa situação em que ele não poderia ter uma reversão, pois foi exatamente o que ele teve, né? Vamos deixar o S&P de lado e vamos logo para o Dow Jones para mostrar para vocês a peculiaridade, a especificidade do momento que nós estamos vivendo. Então está aqui o gráfico de 100 anos do índice Dow Jones. Nesse gráfico a gente vê 1929, né, o topo de 1929. Bem, esse é um gráfico indexado pelo CPI, porque se não for indexado,
a gente vê um Dow Jones que só sobe, né? Aí a gente pode trazer ele desde 1900, ele só sobe, interrompido pela queda aqui do topo de 29 e por essa acumulação que se formou embaixo de 1000 pontos, né? Mas quando a gente põe a inflação do período, que é essa aqui, que foi de 2.350% nesse gráfico do Dow Jones não indexado, essa acumulação aqui muda completamente a cara do gráfico, né? Essa inflação aqui, essa acumulação aqui vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. Ó. Aquela acumulação vira isso aqui, né? Então esse é o gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, onde salta aos olhos o topo de 2000 e o topo de 2007, no mesmo nível. Dois topos muito importantes, fazendo um nível de resistência importantíssimo. Por quê? Ora, porque na primeira vez que os preços chegaram nesse nível, eles caíram 43% e na segunda vez eles caíram 55%. Os preços chegaram novamente nesse nível e ultrapassaram esse nível em dezembro do ano passado, mas depois voltaram para dentro e nos deram o que eu chamei na época de a indicação do ano, que foi uma formação de reversão chamada Bull Trap. Bull Trap é essa situação, que uma resistência importante é rompida e depois o mercado volta a adentrar ela. Para romper uma resistência importante é preciso muita força, porque na resistência existem muitas ordens de venda. Logo acima de uma resistência importante existem muitas ordens de compra, que são ordens de stop das pessoas que estão short, ou seja, vendidas, com vendas a descoberto nesse nível. E põe suas ordens de stop logo aqui em cima dessa resistência importante. Então, quando o mercado chega nesse nível, ele não só não tem mais as ordens de venda, como passa a ter um monte de ordens de compra, e aí junta-se fome com a vontade de comer e os preços saem em desembestada para cima. O americano tem até uma frase para isso, um termo para isso, chama-se rally. Os mercados fazem um rally, sobem, depois fazem um processo de realização de lucro, normalmente, e voltam a subir, ou seja, tem uma alta bastante acelerada. Não foi o que aconteceu quando esse nível foi rompido, rompeu-se em dezembro. Esse dia aqui é o dia 18 de dezembro, se não me falha a memória, é isso mesmo. Foi o dia que o Bernanke falou que o tapering, que é o processo de retirada dos incentivos econômicos lá nos Estados Unidos, o quantitative easing, seria bem suave. O mercado gostou, subiu, rompeu a resistência, mas logo no dia 1º de janeiro ele começou a cair, despencou, veio parar nessa reta suporte de longo prazo, onde ele resvalou e aí começou a se arrastar, chegou novamente agora no mês passado nesse topo que ele havia atingido em dezembro e deixou dois topos aqui nesse topo, vejam só aqui no mês passado. Então esse é o nível que os preços chegaram em dezembro, né? Depois de terem rompido a resistência. Na verdade, ao chegar nesse nível, eles estenderam a resistência dos dois topos de 2000 e 2008 para esse nível. É mais ou menos como funciona a coisa em análise técnica. Então, os preços, a resistência que era aqui embaixo foi estendida para cá, porque depois os preços fizeram esse bull trap, né? Então agora é assim, mais ou menos assim. Antes, o mercado, para dizer ao que vinha, ele tinha que romper essa resistência. Rompida essa resistência, a gente poderia esperar que ele tivesse uma alta mais acentuada. Não foi o que aconteceu, pelo contrário, ele produziu um bull trap, que eu chamei da indicação do século. Por quê? Porque foi um bull trap em cima da mãe de todas as resistências. Chamei também de uma resistência de proporções bíblicas. Rompeu e desrompeu uma resistência da mais importante de todas, dos últimos 100 anos. Então, isso é muito negativo. Mas aí o mercado volta a subir e volta a encostar no nível mais alto que ele tinha chegado no dia 31 de dezembro. Mas produz dois topos no mês passado, como eu disse, e finalmente no dia anterior ao aniversário da independência dos Estados Unidos, aliás uma data bastante sugestiva, no dia 3 de julho, ele rompe, inquestionavelmente, fecha na máxima do dia. E neste dia nós estávamos fazendo a quinta técnica. Dia 3 de julho, dia 4 de julho foi feriado. 4 de julho, se eu não me engano, foi... será que foi o Jogo do Brasil? 4 de julho, eu nem me lembro mais. Dia 7 de julho, então... Não. Acho que foi Corpus Christi, exatamente, foi Corpus Christi. Dia 7 de julho,
o mercado não dá continuidade e no dia 8 os preços têm uma queda bastante significativa. Ontem, que foi dia 9, os preços acumularam e hoje, minha gente, até por conta do anúncio da presidente do FED de que os incentivos econômicos vão até outubro e que eles pensam em começar a aumentar a taxa de juros no começo do ano que vem, né, se não me engano, os preços abriram em queda, hoje também tiveram números negativos nos Estados Unidos, mas recuperaram pelo não mútuo, recuperaram e para mim já está meio claro que aconteceu um bull trap. Então eu classifiquei esse processo de romper a resistência dos topos de 2000 e 2007 e desromper como a indicação do século. Os preços no dia 3 então teriam desacreditado, teriam anulado essa análise. Mas não, eles estão produzindo, aparentemente, estão em vias de produzir um novo bull trap. Por que eu digo isso? Porque para mim está meio claro que, vejam, a resistência até poderia ser a antiga resistência, né, que agora passa a oferecer suporte, ela poderia até estar sendo definida um pouco mais acima aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, aumentar, pôr na cor vermelha, que é o que ela é agora, né? E colocar ela aqui. Ela está um pouquinho acima desse topo, mas está onde o mercado percebeu essa resistência agora em junho, que foi nesses topos aqui. Eu tirei os corpos reais, né? Senão ela estaria mais acima ainda. E o que aconteceu é que ontem, anteontem e hoje nós tivemos fechamentos abaixo desse nível. Hoje tivemos uma sombra bastante grande, inferior. Essa sombra levou os preços perigosamente para essa reta suporte de longo prazo. Essa reta aqui, para fazer jus a ela, tem que ser bem mais grossa, né? Porque essa é uma reta muito importante. Eu tenho destacado essa reta aqui e tenho comentado várias vezes que embaixo dessa reta, no meu entender, existem milhões e milhões e milhões de ordens de venda. Aqui sim. Aqui deveriam existir ordens de stop, muitas ordens de stop, que o procedimento da semana passada, com rompimento e agora sem desrompido, mostrou que não tinha. Quer dizer, quem está vendido e nem tem stop, não está nem preocupado com stop. E quem está fora, quem está em cima do muro, rompido uma resistência, o cara nem pensou em comprar. Por isso que esse negócio voltou para dentro de novo, né? Então, constatamos que não existem ordens de stop aqui, de compra, né, das posições de venda. Mas eu estou afirmando a vocês que embaixo dessa reta existem muitas e muitas, milhões de ordens de stop, de venda das posições compradas que estão compradas por aqui. O mercado inteiro tem ordens de stop aqui. E, tocadas essas ordens de stop, as pessoas vão descobrir que não vai sumir a liquidez, na minha interpretação, na minha leitura, né? Por quê? Porque essa reta é muito importante. Essa reta, eu volto a insistir, é uma reta que vem desde 2009, tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 5 anos, 6 pontos na reta, isso aqui é tudo que você pode ver. Você que está começando em análise técnica, aprecie essa reta. Ó, tire uma foto aí dessa reta aqui, porque essa é uma reta que você não vai ver muitas vezes na sua vida. Ela é uma reta muito importante e rompida, ela vai estar dando uma senhora indicação de reversão de tendência, dessa tendência aqui. E quando acontece a reversão de uma tendência, o que a gente pode esperar? Correção de Fibonacci, né? Eu já tracei Fibonacci aqui. Fibonacci, primeiro número Fibonacci significaria uma queda de aproximadamente 28% nos Estados Unidos. Então a gente pode por aí arredondando 30% de queda. Minha gente, se os Estados Unidos cair 30%, o mundo fica mais pobre em 30%. É como se a gente tirasse o dinheiro, 1/3 do dinheiro do mundo. Imagine. Um dinheiro que as pessoas hoje acham que tem, mas na verdade elas não têm, porque isso está apenas contabilizado como o valor das suas ações, que hoje estão num nível completamente, o mercado está nos dizendo,
o rompimento da resistência e o fato de ele não encontrar stop, o mercado está nos dizendo esse nível é irreal. Se fosse real, teriam ordens de stop ali, o mercado estaria subindo, as pessoas estariam comprando, mas isso não está acontecendo. Então esse dinheiro, esse valor é irreal e precisa ser corrigido. Na minha leitura, vai haver essa correção de 30%. Isso é uma barbaridade, isso como eu digo, o mundo ficar mais pobre 30%, 25%, 30%, não importa. Que seja 20%. O que acontece com isso? Todas as pessoas, o mundo inteiro, puxa o freio de mão, se isso acontece. Puxa o freio de mão, que significa não compra mais aquela máquina que ia comprar para expandir, não manda o filho estudar, em vez de estudar lá na Alemanha, ele vai estudar em Campinas, ele vai para a Unicamp, em vez de ir para a faculdade lá na Alemanha, e por aí vai. Então isso é uma reação em cadeia que pode trazer graves consequências. Logicamente nós, na nossa situação um tanto quanto delicada, vamos sofrer e muito. O Bovespa pode cair e muito por conta disso. Então, como isso tudo está acontecendo, eu logicamente tenho posições de venda, estou com posições de venda, estou investindo na venda, se bem que hoje teve uma ação que me chamou a atenção, eu até pensei em fazer uma compra, mas acabou não dando tempo hábil, ela fechou antes, amanhã vamos ver ela na abertura. E logicamente estou aqui assistindo de camarote para ver o que vai acontecer, né? Então nós estamos baixistas no Dow Jones e no S&P no curto, médio e longo prazo. Nós estamos entendendo que isso que aconteceu aqui nesse topo principal, já tivemos um bull trap e agora estamos na iminência de termos um outro bull trap. E chamo a atenção para vocês para o fato de que hoje os preços chegaram perigosamente a apenas 0,5% dessa reta suporte de curto prazo, abaixo da qual, como eu disse, existem milhões de ordens de venda. Tocando essas ordens, agora eu preciso dizer também que acima da reta existem milhões de ordens de compra, né? Então o mercado precisa eventualmente chegar na reta e ter força para aniquilar todas as ordens de compra que estão aqui. Mas se ele tiver essa força, e esse bull trap parece estar indicando que ele vai arrumar essa força, se ele tiver essa força para aniquilar essas ordens de compra que estão aqui em cima da reta e vier abaixo, nossa, aí eu acho que nós vamos ter uma queda muito, 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 muito forte. É isso aí. Vamos então analisar as principais ações, como sempre, começando com o Vale e Petrobras, e depois algumas perguntas. Nós estamos com um horário um pouco justo hoje, então vamos restringir um pouco o número de perguntas, que eu vou responder de uma maneira um pouco mais elaborada, e depois a gente faz aquele esquema de bate-pronto. Eu apenas digo para onde eu acho que vai. Então vamos lá. Vale do Rio Doce está testando sua reta de resistência. Já estava na mesma situação na semana passada, agora está se acumulando numa formação que tem características de bandeira de alta. Mas, por outro lado, nós tivemos um clímax, uma indefinição, e não tivemos reversão ainda. Não sei, isso aqui está um pouco estranho. Nós precisamos de um fechamento acima de 28 para os preços terem uma alta um pouco mais acentuada, e vão estar rompendo essa reta e podem possivelmente galgar aí uma nova alta até os 30, mas eu quero ver isso acontecer. Por outro lado, se nós tivermos um fechamento abaixo desse último gap que foi aberto, que está no nível de 27,20, se tiver um fechamento abaixo de 27,20, deve projetar os preços para teste do seu último fundo aí a 25,50. Isso é o que dá para falar de Vale. Bem, nós, logicamente, como já dissemos em todas as outras quintas técnicas, somos baixistas no médio e longo prazo por conta disso. Essa reta está rompida e Fibonacci disso está aqui. Além do que, nós entendemos que esse processo todo aqui é uma formação de topo. Essa grande batalha foi vencida pelos vendidos, e esse processo todo aqui nós entendemos que é uma lateralização, e esse processo aqui especificamente nós entendemos como sendo
uma formação de continuação, ou seja, uma formação que irá dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é esse movimento de baixa. Movimento de baixa, lateralização, e os preços voltam a cair. Agora, nada impede eles subirem até 30, e daí, em vez de a gente chamar isso aqui de triângulo simétrico, nós podemos vir a chamar isso aqui de retângulo. Então, o mercado faria um negócio mais ou menos assim, e aí nós vamos chamar isso de retângulo. Mas é assim que nós entendemos esse processo que está acontecendo agora. Muito bem, Petrobras teve uma alta bastante significativa hoje, nós entendemos que foi por causa de um resultado de um jogo de futebol, o fato do Brasil ter perdido, nós, aparentemente o mercado está interpretando assim, o fato do Brasil ter perdido, o mercado entendeu que está colocando a presidente Dilma mais longe da reeleição. E isso, com isso subentende-se que as principais empresas vão sofrer menos interferência, Petrobras especificamente. Agora, isso aqui está um processo meio inusitado, né, para dizer o mínimo. A gente pode eventualmente pensar em fazer essa reta aqui de resistência. E nessa reta o mercado ainda está nela, né? Então eu não entendo que nós rompemos alguma coisa aqui. Até porque nós temos 3 topos praticamente no mesmo nível, aqui entre 18,80 e 19. Então eu acho que a movimentação de hoje é indicadora de que os preços devam testar essa resistência aqui a 18,80, 19. E isso aqui começa a ficar com características de triângulo descendente, triângulo ascendente, se isso acontecer, né? Com topos consecutivamente mais altos fundos consecutivamente mais altos e topos no mesmo nível. Isso caracteriza um triângulo ascendente. Isso projeta essa amplitude aqui para cima, e que seria então um objetivo para a Petrobras a partir do vértice do triângulo, né? Então nós estamos falando dos preços voltarem para esse topo aqui de 2012 e 2011 a 24. Vamos ver aqui. 23, 24. Então, para isso nós precisamos que os preços rompam esses 19 aí. Se isso acontecer, nós vamos a 24. Mas também existe a possibilidade de nós estarmos vendo aqui uma formação de topo, um topo duplo. E os preços, então, se sofrerem uma reversão por agora, amanhã ou segunda-feira, isso certamente vai acontecer se o Dow Jones romper a reta suporte lá, se começar a cair muito nos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai junto, né? E principalmente as nossas blue chips. E então, se acontecer uma reversão por aqui, eu acho que aí a gente passa a considerar isso tudo como uma formação de topo. Provavelmente isso vai ser chamado no futuro de um topo duplo, e isso fica também com uma cara de cabeça dupla aqui, ombro esquerdo e ombro direito, ficaria, né, com essa cara. Então nós estamos aí ligeiramente altistas para o curto prazo em Petrobras, mas continuamos ainda baixistas no médio e longo prazo por conta de que os preços ainda não provaram nada com essa alta de hoje, né? Então vamos lá, pergunta, Júnior. Boa noite a todos. Primeira pergunta, Fausta, do Fábio Sula 11. Olá, Fábio, tudo bem? Sula 11. O Fábio nos deu um bull trap aqui em cima, e depois desse bull trap está se acumulando uma formação que tem toda a característica de bandeira de baixa. Então o nosso objetivo para a Sula é que isso aqui vá, assim que for sanada a necessidade de realização de lucro aqui, porque uma bandeira de baixa é a realização de lucro, né? Um processo de realização de lucro. Que lucro? O lucro do mastro, né? Esse mastro põe as pessoas que estão vendidas com lucro no papel. Esse aqui é o processo de realização desse lucro. Assim que é sanada essa necessidade de realização de lucro, a pressão de venda principal toma conta e os preços voltam a cair,
geralmente tem uma perna muito parecida com a perna que precedeu a bandeira. Isso traria os preços aí para os 13,20, que é esse fundo que aconteceu em fevereiro, para lá que nós achamos que isso está caindo. E, ademais, o fato de nós termos tido um bull trap aqui é bastante significativo e bastante baixista também, né? Bull trap, nós, aqui no nosso comentário está dito bull trap. Próximo, Juninho. Próxima, Fausto, é RADL3. A do Brasil. Então, nós, depois de termos rompido essa reta, traçamos Fibonacci é R$10. Então, em princípio, estamos baixistas curto, médio e longo prazo. Essa formação, ela tem cara de triângulo descendente, tá com toda a característica de triângulo descendente, portanto, nós entendemos que o fundo aqui é 18, vai ser rompido e os preços caem para 16. E isso aí configuraria que essa alta aqui teria sido apenas um pullback. Está configurando já, de certa maneira, né? Essa alta aqui parece ter sido apenas um pullback para esse fundo dessa grande acumulação de topo aqui que durou um ano e que foi ganha pelos vendidos, né? Foi ganha pelos vendidos, a amplitude da acumulação foi atingida, o mercado atingiu, fez um troco aqui, atingiu de novo. E agora entendemos que ela fez apenas um pullback, tá, com essa acumulação, que eu acho que é uma acumulação de reversão, é um triângulo descendente. Muitas vezes o triângulo descendente que costuma ser uma formação de continuação, né? Triângulo descendente, ele costuma ser assim, por exemplo, numa onda impulsiva de baixa, ele costuma ser eventualmente a onda 4 dessa onda impulsiva de baixa, né? E portanto ele é uma acumulação que errei a mira aqui, ele é uma acumulação que dá continuidade ao movimento que o precedeu, uma acumulação de continuação. Esse aqui seria uma acumulação de reversão, né? Então, é isso aí. Nós estamos baixistas no curto, médio e longo prazo e entendemos que o suporte a 18 vai ser testado e rompido e os preços caminham para 16 inicialmente, depois para o teste do fundo principal aqui do mercado, depois do topo, que está a 14. Próxima pergunta é do Vitor, ELPL4. Eletropaulo, depois de ter rompido a sua reta, veio aqui no segundo número Fibonacci, né? Para os céticos que não acreditam que o mercado pode cair tanto, esse caiu, né? Milimetricamente aqui até o segundo nível Fibonacci. Agora, minha gente, ele está se acumulando aqui, quer dizer, ele está nesse processo aqui, está oscilando dentro da faixa Fibonacci, né? Então, em termos de médio e longo prazo, não dá para a gente falar muita coisa. Eu, como acho que o Bovespa vai cair, entendo que isso aqui foi onda A, nós estamos aí com um processo de onda B e nós vamos ter a onda C. Agora, a onda B pode ir mais para cima, ou pode ficar se acumulando aqui, e para isso a gente usa aí alguma coisa de curto prazo, né? E não temos muita coisa para usar no curto prazo. Nós tivemos essa grande reversão aqui no final do ano passado e agora não dá para dizer nada. Não sei, temos uma reta aqui, está longe dessa reta, está longe dessa reta. Não sei, se esse último topo for rompido, ele vai pegar o topo principal, que é a 12, ou seja, fujam dessa ação. Não dá para saber. Se você está comprado, você administra os seus stops, né? Se eu tivesse comprado nessa ação, meu stop provavelmente estaria. Nossa tática é colocar no segundo evento técnico no intraday de 15 minutos. Então, o primeiro evento técnico, eu acho que dá para dizer que é esse fundo aqui, o fundo dessa acumulação, e o segundo é esse aqui, por aí o meu stop é abaixo de 10,25. Júnior.
próxima é do Benito Light 3. Olá, Benito. Como vai você? Os mercados estão te tratando bem? O seu time de futebol não te tratou muito bem, que eu já sei. Mas e os mercados, como é que é? Os mercados eu acho que não estão tratando ninguém muito bem, porque estão muito erráticos. Esse processo de Copa do Mundo e eleição, isso eu acho que mexe muito com a parte psicológica das pessoas, e aí a gente não tem aí o Rodrigo, está tudo em ordem aí? Porque eu estou com uns barulhos estranhos aqui, eu acho que é de Skype, será? Ah, sim, é o Skype aqui. Nós estamos com um problema aqui com a nossa chamada, com o Rodrigo. Eu vou acabar isso aqui e vou fazer uma nova chamada de Skype aqui. E o Skype está tentando do Skype. Daqui a pouco ele me chama e a gente volta aí. Mas, então, Light, vamos lá. Nós temos uma tendência de alta, né? Opa, fiz besteira aqui. Estou tentando ligar de novo o nosso Skype aqui para voltar com o contato com o Júnior e com o Rodrigo. Mas eu vou apenas para o Júnior, que está fora, voltando para o Rodrigo. Rodrigo, eu estou perdido, o Júnior. Mas o Rodrigo está aqui conosco, não é, Rodrigo? Que seu Fausto? Tá, perdemos o Júnior, mas você vai me mandando as perguntas, por favor, tá? Sem microfone, é isso aí. Por favor, toque o microfone, está com muito retorno. Obrigado. Então vamos lá. Light. Parâmetros. Não sei porque entrou o gráfico intraday aí. Isso aqui é 94. Rodrigo, você lembra qual foi a última pergunta? A última aqui que o Júnior tinha colocado era da Sula 11, né? Depois drogas RADL3. E depois? LPL4, já foi essa? Light 3 é a outra do Benito. Tá. Ok. Então vamos lá. Eu estava mostrando aqui para o Benito inicialmente aí uma reta suporte de curto prazo, mas eu estava mostrando um intraday de 15 minutos. Eu estava mostrando essa reta aqui, peço desculpas que eu estava imaginando estar vendo o gráfico diário. Mas não, era o gráfico intraday. Agora sim, vamos para o gráfico diário e estamos mostrando aqui que nós estamos aí também no meio de um processo de uma tendência de baixa, depois os preços têm uma tendência de alta, em que corrigem mais ou menos metade desse processo. Se a gente puser Fibonacci aqui, talvez até possa ser um pouco esclarecedor. Então a gente está exatamente no meio do caminho dessa tendência de baixa, né? Isso torna mais difícil a gente fazer previsões de médio e longo prazo. Mas então a gente tem que se ater aqui no curto prazo. Curto prazo, rompemos esse nível e temos resistência aí onde o mercado chegou a 23 e os preços, depois de romperem esse nível, rompemos
temos também essa reta aqui. Acho que temos uma reta aqui. Essa reta foi rompida. Isso aqui tem cara de bandeira de baixa. Então, eu acho que nós vamos corrigir Fibonacci disso aqui pelo menos. Os preços devem estar caindo para o próximo suporte a 19,50. É isso aí, eu não compro isso nem a pau, só compro se os preços rompessem aquele último topo ali a 23. E acho que essa bandeira ficando mais madura dá para se pensar em vender. Então, Rodrigo, o Júnior tá fora, né? Próxima pergunta é BBAS3 da Bernadette. Ok, BBAS3. Então, Bernadette, a percepção do mercado, principalmente os estrangeiros, né, que hoje parece que entraram comprando bastante pesado aqui no Brasil, percepção de que a presidente possa não ter o seu segundo turno, coloca essas ações estatais numa situação favorável e por isso hoje nós tivemos essa alta bastante significativa de Banco do Brasil. Agora, bastante indefinido, porque nós estamos aí com os preços rumo ao teste dessa próxima resistência a 26,60, 26,70. Rompido isso, nós vamos para o próximo topo. E eu não tenho muita vontade de pensar em compra em Banco do Brasil, porque primeiro o stop estaria muito longe, né? Então eu acho que se você está pensando em comprar, você tem que esperar acontecer aí algum tipo de bandeira, alguma acumulação. No escape disso você compra e coloca o stop, e daí você coloca o stop logo abaixo dessa acumulação, né? E se por acaso a gente tiver uma alta e algum tipo de reversão aqui no próximo do último topo, eu acho que pode-se pensar em vender por todas as outras análises que fiz anteriormente, principalmente por conta da desconfiança que nós podemos ter uma queda mais significativa nos Estados Unidos. Isso aí. Rodrigo? O Júnior teve um problema na máquina dele, logo ele volta. A próxima pergunta é do Antônio Cruz 3. Oi, Antônio. Então, Cruz 3 rompeu essa reta, por isso nós somos baixistas médio e longo prazo, né? Fibonacci disso aqui está no Deus me acuda e guarde. Em torno de R$4 começa a faixa Fibonacci. Souza Cruz tem muito para cair. Poxa, mas é uma ação tão boa, tal. Sim, é uma ação tão boa, mas eu não tenho culpa que ela de 1995 para cá, em valores nominais, subiu 24.000%. Haja fumante, né? Então, quando um ativo sobe muito, ele também tem muito a cair, né? Então, olha, rompemos uma reta de resistência. Essa reta não quer dizer muita coisa, porque se a gente traça Fibonacci aqui, ó, a gente percebe que rompeu a reta, mas os preços já chegaram em 50% de correção dessa baixa, né? Então, essa aqui é a faixa de 50%. Então, essa reta aqui já cumpriu o seu papel, quer dizer, já rompeu o mercado, já corrigiu o Fibonacci. Então a gente tem que afastar o ponto de observação, né? Então, olhando isso, a gente, eu acho que consegue visualizar claramente uma formação de topo aqui. Formação de topo com o rompimento da reta, uma senhora reta de longo prazo, longuíssimo prazo, né? Isso aqui são anos, 1995, são 20 anos de tendência de alta. Esse processo dessa minhoca toda aqui, tchau, foi embora. Agora nós estamos nesse outro processo aqui. Então, como eu dizia, eu acho que dá para a gente visualizar claramente uma formação de topo aqui. E aí, quer dizer, o fato dos preços a gente identifica também o fundo dessa formação de topo, né? Que pode ser aqui em 23, ou pode ser em 24, ou pode ser nessa faixa aqui, né? Vamos aumentar isso aqui para deixar bem destacado. Então isso pode ser aqui, mas também pode ser aqui. Quero só esse cara aqui.
Também pode ser aqui, né? Isso aqui podemos ter sido alfinetadas aqui no suporte da formação de topo. Então os preços rompem isso, quer dizer, qualificam isso aqui como uma formação de topo e depois voltam a se aproximar desse antigo suporte onde eles encontram resistência. Não só encontram resistência, como eles têm uma formação de reversão. Isso aqui é uma nuvem negra. Depois dessa formação de reversão, os preços passam a sair uma acumulação lateral. Eu acho que isso aqui é um processo de acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui, e acho que isso aqui tudo foi um pullback para o antigo suporte dessa formação de topo aqui, e os preços agora vão cair inicialmente testando, rompendo o suporte a 22, depois testando o suporte a 20, suporte a 19 e para baixo vamos. Então estão os baixistas em cruz médio, curto, médio e longo prazo. Júnior ou Rodrigo? Mas pode adicionar o Júnior que ele já está online, tá? Okay. A próxima pergunta é CGAS5 do Big Mark. Ok, com graça. Eu pus a S3, mas a S5 que é que tem mais liquidez. Então, vamos lá. Eu acho que nós temos uma tendência definida, isso aqui a gente tira fora, né? E aqui a gente traça uma reta. E talvez aqui a gente possa traçar uma reta. Então, os preços estão testando ainda esse processo. Só que estão testando, quer dizer, eu estou sendo bonzinho, porque a gente também podia fazer isso aqui, ó. E chegar à conclusão que essa reta já tinha, que esse processo já tinha sido rompido. Mas aí o mercado está muito longe dessa reta aqui, então eu não gosto dessas retas aqui, o mercado se distancia muito delas. Eu prefiro essa outra aqui, em que mostra o mercado próximo a ela e mostra de fato o rumo que foi mantido pelos responsáveis por esse processo de alta, né, durante 10 anos, praticamente. Durante 10 anos os preços respeitaram esse ângulo de inclinação. E agora, depois de eles terem falhado em estabelecer um novo topo, que é uma indicação baixista, eles caíram e se acumulam numa formação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui para mim é um retângulo, os preços estão aí na iminência de romper essa reta de suporte de longo prazo, romper também o seu fundo aí a 47 e cair para o seu próximo suporte, que é aqui a 40, nessa faixa aqui. Na verdade, se a gente quiser fazer a projeção certinha, a gente tem que pegar a amplitude desse movimento de baixa e projetar para baixo a partir daqui, que vem dar exatamente lá R$40, é para onde a gente acha que os preços estão indo. Um rompimento aí acima de 53 aí possibilitaria um teste do topo principal aí a 59. O topo principal está a 59. Mas por que 53 eu falei, né? 53. Porque 53,20. Porque se o mercado vier até aqui, ele continua ainda dentro da faixa gravitacional dessa acumulação aqui. Se bem que eu acho que ele não passa dessa resistência 50 e 80, que é esse último topo de junho e que coincide com esse topo de abril aqui. Apesar do fechamento na alta do dia hoje. Então somos baixistas, curto, médio e longo prazo, e achamos que esse mercado está em vias de romper seu suporte, sua reta de suporte de longo prazo e o suporte estabelecido aqui a 48. Júlio. Próxima pergunta, Fausto. Estamos aí com o nosso prazo estourado. Vamos fazer quantas perguntas temos? Temos mais 5 perguntas. Vamos fazer um jogo rápido aqui com essas próximas. Okay. Brasil Foods, BRFS3. Tendência de alta intacta. Os preços estão aqui também na tendência de alta. Acabaram de fazer uma pequena bandeirinha de alta. Acho que estão caminhando
para rompendo esse nível de resistência 55, estamos caminhando para o teste do setor principal 58. Temos uma reta que já dá para ser traçada aqui, que pode ser de utilidade. Júnior. Próxima pergunta. Próxima pergunta agora é o ZIN 5. Rompeu tendência de baixa. Esse processo todo aqui nós entendemos que irá dar continuidade ao movimento que o precedeu. Isso aqui é um tipo de acumulação de continuação. Mas será que não pode ser uma formação de fundo? Eu acho que não. Eu acho que isso aqui é um processo que está acontecendo um teste desses suportes aqui entre 10 e 8. Nós testamos uma reta suporte, o mercado confirmou essa reta suporte. Então, baixistas no médio e longo prazo e no curto prazo, o fato dos preços terem segurado aqui, parece estar indicando que isso aqui é uma acumulação de continuação, que esse fundo a 7,60 vai ser rompido, os preços caem, o teste do seu próximo suporte é 6,50. Um bom fechamento acima de 8,80 abriria espaço para os preços testarem sua próxima resistência, que está a 10,60, 10,80. Júnior. Próxima pergunta, o IBR4 do Newton. Então, muito interessante esse artigo, né? Houve uma grande acumulação exatamente nesse nível de suporte. Vejam como nível de suporte chamam grandes oscilações, né? Nós tínhamos projetado inicialmente os preços aqui para 2, para chegar lá próximo. Por quê? Porque nós pegamos essa perna de baixo aqui, que é muito clara, e projetamos para baixo a partir daqui. Veio daqui em 2. Então agora nós vamos pegar exatamente essa perna aqui e vamos projetar para baixo. E isso, depois de ter rompido esse nível aí, isso nos faz exatamente para o fundo do poço de Oi, que foi aqui em 1998. Esse fundo que aconteceu, nossa, 0,90, 0,80 e pouco aí, exatamente, é 0,87. 0,87. É para lá que a gente acha que está indo. O fechamento de hoje nas mínimas do dia parece estar indicando isso. Não é problemas com o banco, enfim, isso é mais fundamental. Mais de técnica, caminho baixista e caminho para 0,90. João. Seu Fausto, última pergunta da tiazinha DTEX4. Duratex. Nós estamos bastante baixistas, porque estamos entendendo que essa reta está sendo rompida, essa reta de suporte de longo prazo está sendo rompida. Estamos até com uma posição aberta nessa ação e eu posso mostrar aqui para vocês. Vamos ver, a Duratex aqui está aqui. E o nosso objetivo é 8. Nós vendemos já há bastante tempo no estratigráfico diário, na razão da nossa venda, foi o rompimento dessa acumulação, que nós entendemos era um triângulo simétrico, e a colher está aqui, triângulo simétrico, o rompimento desse triângulo simétrico, nós entramos e fomos administrando, nosso estoque está por aí agora, nosso objetivo é o objetivo desse triângulo simétrico, que é 8. É para lá que nós entendemos que os preços estão indo. É isso aí. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E estou aqui na plateia, acompanhando os mercados dia a dia, principalmente, logicamente, o mercado americano.
e no aguardo aí do desenrolar desse processo, né? Uma coisa que eu acho que esqueci de falar, que é muito importante, é que eu disse a vocês que nós tivemos a indicação do século quando nós tivemos um bull trap na mãe de todas as resistências, né, que aconteceu em dezembro. Em dezembro rompeu, em janeiro desse ano, dezembro do ano passado, rompeu essa resistência dos topos de 2000 e 2007, no gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, corrigido pela inflação, né? E isso eu disse que era a indicação do século. Bem, os preços romperam o topo de dezembro e agora estão desrompendo. Então, nós estamos tendo, quer dizer, nós estamos tendo uma outra indicação. E em análise técnica, as indicações são cumulativas. Então, eu estou ficando muito baixista agora, vocês devem ter percebido, pela ênfase que eu fiz nessas análises, porque justamente eu estou considerando essas duas indicações, né? E as indicações são cumulativas, é mais ou menos como você está no teatro e está lá no intervalo, tomando lá o seu drink, e toca o primeiro sinal, toca o segundo sinal, você vai sair para o seu lugar, né? Então, eu estou vendo aí um cara de megafone dizendo, olha, assumam os seus lugares, o mercado americano esgotou. Só mais ou menos está sendo anunciado aí, para quem, como eu, tem essa leitura de análise técnica, consegue fazer essa leitura de análise técnica, né? Então, o que a minha experiência diz é que nós estamos tendo aí indicação atrás de indicação de que essa resistência não vai ser rompida. A resistência que foi definida lá pelo topo de dezembro não vai ser rompida. E numa resistência muito importante, só tem duas situações. Ou muito bem o mercado rompe, ou muito bem ele toma uma patada do urso e patada do que eu chamo de a mãe de todas as resistências é pesada, é forte e tudo mais, né? Além do que, essa patada pode ter consequências dramáticas, porque com essa patada que eu acho que eles vão tomar logo mais, isso pode romper uma reta importantíssima, essa reta suporte que vem lá do fundo do subprime, e com isso tocar milhões de ordens de stop, que eu entendo, minha leitura diz que estão ali colocadas logo embaixo dessa reta, e isso detona o processo de baixa, de pânico, de falta de liquidez no mercado. O fato é que tem muita gente com ações e na hora que ficar claro que o mercado vai para baixo, essas pessoas vão descobrir que vão ter muito poucas pessoas dispostas a dar liquidez para elas caírem fora. Até porque nessa hora elas passam a concorrer com pessoas que estão entrando short, que estão vendendo para assumir posições de venda, né? Então, do céu ao inferno, às vezes, em questão de pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Eu estou imaginando que essa próxima semana pode nos trazer isso. Mas não acredite muito em mim, não, porque já faz muitas outras semanas, alguns meses até, desde que começou com esse negócio do bull trap, que eu venho achando que nós estamos aí a qualquer momento. Agora, o que eu posso dizer é que eu acho ainda mais do que eu achei na semana passada, do que eu eventualmente achei na semana retrasada. Então, esperar e ver, mas convido você para sentar na plateia aí e também acompanhar o índice Dow Jones indexado, porque eu acho que o momento é muito especial. Boa noite e até a próxima semana.